Sejam todos bem-vindos para a nossa segunda aula da Semana da Ventilação Mecânica Segura. Eu sou o professor Igor Seric e vamos juntos nessa noite fazer você se sentir seguro diante de qualquer paciente grave. Hoje nós vamos aprofundar mesmo esse tema de ajuste de parâmetro, de conhecer as bases da ventilação mecânica. Hoje nessa aula, gente, vai todo mundo aqui sair mais seguro diante de um paciente grave em ventilação mecânica. Hoje todo mundo aqui vai realmente entender como funcionam os modos básicos, como que funciona toda a estrutura do ciclo ventilatório, como que funciona um passo a passo para você entender que modo ventilatório precisa de que tipo de ajuste e que tipo de ajuste para cada paciente você deve fazer. Então, muito bem-vindos. Olha o pessoal chegando aí, gente do Brasil inteiro, como eu pedi ontem para vocês colocarem de onde vocês são. Tem gente da Bahia, gente do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui pontualmente às 8 horas para esse compromisso. Nessa semana, como eu falei para vocês têm um compromisso às 8 horas, ontem, hoje e amanhã, e domingo, para a gente fazer esse caminho junto, tá bom? Eu quero, junto com vocês, realmente quebrar cada medo, cada insegurança que faz com que você não trabalhe em UTI, que você não consiga discutir com a equipe, com o médico, com o enfermeiro, discutir com seus colegas os casos clínicos de pacientes graves, que faz você não conseguir se sentir seguro na hora de identificar e corrigir assincronias. Então, essa semana a gente vai passo a passo quebrar cada uma dessas dúvidas e dessa insegurança que faz você ainda não ser o profissional que você merece ser, o profissional que você quer ser. Né? Hoje, na nossa aula, como se sentir seguro ao ventilar pacientes graves. Pessoal, nessa aula aqui, eu preciso muito da atenção de vocês, tá bom? Eu vou te mostrar, de maneira simples, um caminho prático para você se tornar um profissional seguro. Mas eu preciso da atenção de vocês, porque a gente vai dar mais um passo. Lembra, como eu falei para vocês ontem, é um caminho e a gente vai dando passos nesse caminho e cada vez a gente aprofunda um pouco mais. A gente vai além. Ontem eu falei de bases fundamentais de fisiologia, falei dos erros que você não vai mais, tá? Você não vai mais cometer esses erros, tá? Então, a partir de hoje, você vai começar a se sentir mais seguro, porque você vai entender a dinâmica dos ajustes ventilatórios, dos ajustes de parâmetro, tá bom? Quais são os objetivos dessa aula, gente? Eu quero e vou, a partir de agora, né, te ensinar os fundamentos de cada modo ventilatório. A gente vai falar dos modos básicos, e aqui eu já adianto para vocês que os modos básicos ventilam 99,9% dos pacientes muito bem, tá bom? Os modos avançados tentam chegar naquelas situações em que ainda se tem muita dificuldade no modo básico, porém ainda não existe nenhum trabalho que mostre que existe superioridade de modos avançados, tá bom? Então eu vou me deter aqui nos modos básicos, como eu falei, os modos básicos vão fazer você ventilar bem qualquer paciente, tá? Ainda mais porque existem limitações de pessoas que estão em lugares onde não tem nem acesso a esses modos avançados. Se você domina modos básicos da ventilação, você ventila qualquer paciente. Vou te mostrar como ajustamos cada um dos parâmetros de forma prática, falando de valores, falando de parâmetros iniciais, falando de ajustes básicos ali que vão nortear a tua conduta diante, né, dos parâmetros ventilatórios, que gera muita dúvida. É muito ruim você ajustar, mexer num parâmetro e não saber o que pode acontecer, não saber o que está acontecendo com o paciente. Eu sempre falo para os meus alunos que se você for mexer num parâmetro, se você for alterar, você precisa ter muito claro o objetivo que você quer com aquilo. Isso vai te ajudar a traçar metas, estratégias ventilatórias. Isso vai te ajudar a discutir numa reunião multidisciplinar, né, no round ali da equipe multidisciplinar, no dia a dia da UTI. Isso vai te ajudar a debater no bom sentido, né, não em discussão, em briga, mas vai te ajudar a debater sobre a melhor estratégia ventilatória, saber o que precisa ser ajustado e o que pode causar no paciente esse ajuste. E vou, nessa aula, também facilitar para ti o entendimento acerca das mudanças de mecânica respiratória. A gente vai começar falando de mecânica, viu, gente?
Mas amanhã, no passo a passo, eu vou aprofundar a mecânica respiratória, porque se você entende modos básicos, entende parâmetros, entende mecânica respiratória, eu garanto para você que a sua vida com a ventilação mecânica vai ser outra. Se você dominar ajuste de parâmetros, modos básicos, dominar mecânica respiratória, saber avaliar um paciente do ponto de vista da mecânica e saber ajustar os parâmetros baseado na mecânica também, pronto, você vai ter com certeza uma atitude, uma postura de um profissional especialista nessa área, referência em ventilação mecânica. E vamos lá, pessoal, vamos para a nossa aula, tá? Quem não assistiu a aula de ontem, né? Ela ainda está gravada, vai ficar gravada durante essa semana. Vá lá, assista. É muito importante para você entender o trajeto, entender o caminho que nós estamos fazendo, tá? No final da aula, assim como ontem, também tem um presente, uma surpresa especial hoje para você. Fique até o final para você receber, tá bom? Para você entender. No final da aula eu vou te contar. Então fica aqui até o final da aula. Além de receber todo o conteúdo, você também vai receber a segunda palavra-chave para concorrer a uma vaga ao VSE e também um outro presente que eu vou te dar. Vamos lá. Ciclo ventilatório, unidade básica da ventilação mecânica. Assim, quando a gente começa a estudar biologia, começa a estudar algo voltado, né, para as ciências médicas, que vai estudar o organismo, a gente estuda a unidade básica, que é a célula, né? É como se o ciclo ventilatório fosse a célula da ventilação mecânica. A unidade básica da ventilação mecânica é você entender isso aqui, o ciclo ventilatório. Ou seja, um momento em que existe uma fase inspiratória e uma fase expiratória e completa um ciclo ventilatório. Assim como a gente tem a respiração fisiológica, como eu falei ontem, a gente tem também, né, fase inspiratória e fase expiratória. Na ventilação mecânica, a gente tem essas duas fases, porém a gente tem outros dois momentos, ou outras duas fases, que são de suma importância você entender. Você entendendo a dinâmica desse ciclo aqui que eu estou mostrando para você, o teu entendimento da ventilação mecânica, o teu entendimento dos gráficos, das curvas, elas vão ser todas baseadas no conhecimento desse ciclo aí. Então é muito importante você ter noção do que significa cada uma dessas fases. Talvez algumas coisas aqui você já tenham escutado, já tenham aprendido em alguma aula de ventilação mecânica, tá bom? Mas nós estamos todos juntos fazendo um caminho aqui. Então, eu vou do mais básico, tá bom? Para que todo mundo alcance. E se você já sabe também, você com certeza vai revisar e fixar melhor esse conteúdo. Então, o que é o ciclo ventilatório? O que significa, né? Ontem a gente falava dos erros, e muitos desses erros, eles se dão também, os erros da ventilação mecânica, por você não entender a base dela e acabar tomando atitudes que são baseadas em suposições, em ideias. Muitas vezes alguém falou, né? E você vai tirando ideias que não têm fundamento, não fazem sentido quando você vai ver ali no passo a passo do ciclo ventilatório, no passo a passo que acontece entre um ciclo e outro. E aí você não vai entendendo. E aí fica tudo muito difícil mesmo, viu, gente? Aí gráfico é impossível de entender se você não entende ciclo ventilatório, né? Gráfico é impossível de entender. Vocês sabem, né, que tudo isso aqui que nós estamos vendo, né, é uma parte de um conteúdo muito amplo, que é a ventilação mecânica. É um conteúdo, é um desafio eu estar aqui essa semana com vocês, dando esse curso gratuito, porque eu tento pegar as partes mais importantes, né, e condensar para que faça sentido. Mas isso é um conteúdo muito amplo, viu, gente? Muito amplo mesmo, tá? Então, eu espero que vocês prestem muita atenção, anotem e façam perguntas. Vamos lá, gente. Todo ciclo ventilatório, ele tem um início, tem uma fase inspiratória, tem a virada da fase inspiratória para a fase expiratória e tem o final, com o final da fase expiratória e o início de um novo ciclo. Tá? Como a palavra diz, é um ciclo, ou seja, ele começa e ele termina para que se inicie um novo ciclo. E esse ciclo, um atrás do outro, durante 1 minuto, vai gerar a nossa frequência respiratória. O que é uma frequência respiratória? É um número de ciclos dentro de 1 minuto. Tudo ok? Isso aqui é básico, né? Então, a frequência respiratória é ciclos por minuto. E aí a gente vai pegar um ciclo desse, tá? Se a minha frequência respiratória é de 14, é de 18, são 18 ciclos por minuto. Pega um ciclo desse, tá bom?
um ciclo desse e a gente vai estudar ele. Todo ciclo começa com o disparo, que é o início da fase inspiratória. É a abertura da válvula inspiratória. Então, eu tenho ali, né, no meu circuito ventilatório, um ramo inspiratório e um ramo expiratório. Né? O ar ele não passa num circuito único na ventilação mecânica. Ele vai por um ramo inspiratório e volta por outro ramo expiratório. Tá? A válvula inspiratória ela está fechada até acontecer o disparo, ou trigger, né? Em inglês. Então, o trigger, o disparo, ele acontece na abertura da válvula inspiratória. O fluxo de ar é enviado, a pressão de ar é enviada, o volume de ar é enviado. Tudo, né, ao mesmo tempo, porque volume, fluxo e pressão se correlacionam. O ar ele entra, ele gera pressão, ele é uma quantidade de ar, então ele é volume, e ele tem uma velocidade de entrada, então ele tem fluxo. Aqui a gente já entende uma coisa que às vezes fica complicado na cabeça das pessoas, né? Mas aqui nesse modo tem pressão, tem fluxo, tem volume, tem tudo, gente. Em todos os modos tem volume, tem pressão e tem fluxo. Porque isso tudo acontece ao mesmo tempo. O fluxo de ar leva volume e esse volume gera pressão. Então a gente sempre vai ter na ventilação mecânica pressão, volume e fluxo. Ok? E começa com o quê? Com o disparo. Começa com o trigger. Começa com a abertura da válvula inspiratória. Entra o ar e aí tem a fase inspiratória. Isso aqui é tranquilo de entender, porque a fase inspiratória também existe na fisiologia respiratória, né, fora da ventilação mecânica. O que é a fase inspiratória? É o ar entrando no pulmão, o pulmão enchendo, o pulmão expandindo. É a minha fase inspiratória. No momento em que termina a fase inspiratória e começa a fase expiratória, eu tenho que ter o fechamento da válvula ins e a abertura da válvula ex. Então, eu tenho a ciclagem. Disparo, abre a válvula ins. A válvula ins está fechada. Disparo, abre a válvula ins, tá? A válvula ins está fechada, entra o ar pelo ramo inspiratório. E no momento em que acaba a fase inspiratória, eu tenho a ciclagem. Fecha a válvula ins e abre a válvula exalatória ou válvula expiratória. Gente, que momento é esse da ciclagem? Depende, né? Em que momento vai acontecer essa mudança? Depende do modo ventilatório, depende do ajuste ventilatório. E a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu preciso que fique bem claro aqui é isso, tá? A mudança da fase ins para a fase ex é a ciclagem. O início da fase ins é o disparo. Ciclo ventilatório é isso. Disparo, fase ins, ciclagem, fase ex. Disparo, fase ins, ciclagem, fase ex. Disparo, fase ins, ciclagem, fase ex. Repetidamente. E aí a gente vai olhar para cada uma dessas fases. Isso vai ficar automático na sua cabeça, porque quanto mais você se expõe a ciclos ventilatórios, a ajustes ventilatórios, a gráficos, isso fica automático. Você já começa a enxergar a respiração e entender o momento do disparo, o momento da ciclagem, o momento em que o ciclo está na fase ins, está na fase ex. Tá bom? Bem-vinda, Fernanda. Você não chegou tão atrasada, não, tá? Seja bem-vinda e vamos lá. Estamos aqui, né, nesse raciocínio inicial sobre o ciclo ventilatório. E aí a gente passa para os modos básicos, né? Modos básicos. Assistido controlado a pressão, assistido controlado a volume e o espontâneo, a pressão de suporte. Tá? 3 modos básicos, gente. Isso aqui ventila todo mundo. Isso aqui pode deixar tranquilo, tá bom? Isso aqui ventila todo paciente grave que chegar ali na sua mão, que chegar ali diante de você, certo? Não sei se na faculdade falaram para vocês disso, mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, para que não complique as coisas, tá? Se vocês já aprenderam alguma coisa sobre modos básicos, se falaram de modo, modalidade e misturaram algumas coisas para vocês, gente, esquece isso. Eu não estou dizendo que está errado, tá? Não estou dizendo que está errado ensinar dessa maneira. Eu só estou tentando ensinar no método que eu conheço, que eu desenvolvi, que fui ensinado, né? E que eu tenho resultados muito bons com os meus alunos ensinando nesse método. Então esquece o que você ouviu na faculdade sobre modo básico de ventilação mecânica, tá? Modo, modalidade, isso, aquilo, outro, esquece. Foca aqui. São 3 modos básicos. Assistido controlado a volume, assistido controlado a pressão e o espontâneo.
Pronto, é isso, tá? Ah, e o que é modalidade, o que é modo, esquece, tá? Isso só vai te complicar, confia em mim, isso só vai te complicar. Foca aqui. Assistido controlado, o que significa isso? Tá? Isso significa o início do ciclo. Ou seja, significa que o ciclo pode ser assistido ou controlado. Essas duas únicas maneiras nesses modos aqui, PCV e VCV. Então, o disparo, você já sabe que o início do ciclo é o disparo, né? Então, o disparo, tá? No assistido controlado, ele é um disparo que vai começar, ou seja, o ciclo vai começar de uma maneira assistida ou controlada. O que significa quando um ciclo é assistido? Significa que o paciente fez um esforço, o ventilador reconheceu e enviou o ciclo para ele. E controlado significa que o paciente não fez esforço e o ventilador enviou um ciclo para ele. Como? Você determina uma frequência respiratória. Esses dois modos aqui, VCV e PCV, você determina uma frequência respiratória para o paciente. Tá? Então, como você determina uma frequência respiratória, de tempos em tempos, esse ventilador vai estar mandando um ciclo, né? Se você coloca 20 de frequência respiratória, são 20 ciclos em 1 minuto. 1 minuto tem 60 segundos. 60 dividido por 20 é 3, não é? Então, a cada 3 segundos eu tenho um ciclo. A cada 3 segundos eu tenho um ciclo. Esse é o disparo a tempo. O disparo a tempo é o disparo do ciclo controlado. O paciente não fez esforço, eu coloquei uma frequência respiratória, no tempo determinado por aquela frequência respiratória vai ter um disparo, vai ter um ciclo. Beleza? O paciente fez um esforço, no meio desse ciclo, no meio dessa frequência respiratória que você determinou, certo? O paciente fez um esforço, o ventilador reconheceu o esforço que o paciente fez e enviou um ciclo. Esse é um ciclo assistido. Então, o que acontece aqui, né? O número de ciclos respiratórios, ciclos ventilatórios, ele é determinado pela frequência respiratória e pelo número de esforços respiratórios que o paciente vai fazer. E aí isso vai depender da dinâmica da doença pulmonar que ele tem, vai depender do que ele precisa para ventilar, para o volume minuto dele. E a gente vai falar sobre frequência respiratória mais adiante. O que eu quero aqui que vocês foquem é no tipo de ciclo. Tá bom? No tipo de ciclo. O importante é isso aqui. Se travou no meio da explicação, Fabiola, eu vou voltar no que importa agora, tá? Ciclo assistido é um ciclo em que o paciente faz esforço, o paciente, né, faz uma contração muscular respiratória, o ventilador reconhece e envia um ciclo. Ciclo controlado, o paciente não faz esforço, você determinou uma frequência respiratória. Tanto no modo PCV como no modo VCV, você precisa determinar uma frequência respiratória, tá? No ciclo controlado, essa frequência respiratória de tempos em tempos vai lançar um ciclo, vai lançar uma respiração, tá bom? E aí eu tenho um ciclo controlado. Então, a característica do ciclo, se vai ser assistido ou se vai ser controlado, vai depender se o paciente fez esforço ou não. É só isso, é o disparo, tá bom? E, em relação, né, ao ciclo espontâneo, a PSV, a pressão de suporte, eu vou ter sempre um ciclo iniciado pelo paciente. E por que eu não chamo de assistido o ciclo da PSV? Eu chamo de espontâneo. Porque nesse caso, ele não só inicia o ciclo. No PCV e no VCV, ele inicia o ciclo, mas aí o ventilador manda o fluxo, a pressão, o volume, os parâmetros que você ajustou. Na PSV, não. Na PSV, o paciente inicia o ciclo e mantém o ciclo, ou seja, o fluxo, o tempo inspiratório. Então, você envia uma pressão de suporte para ajudar o paciente a respirar. Por isso que é conhecido mais como um modo chamado espontâneo, né? O paciente inicia o ciclo, o paciente mantém o fluxo, o paciente faz a frequência respiratória que ele quiser, você não ajusta a frequência respiratória no modo espontâneo, no modo PSV. Tá? Então, eu tenho sempre ciclos espontâneos. O paciente inicia e ele recebe uma pressão de suporte para ajudá-lo. Nos modos assisto controlados, eu tenho ajustes fixos, frequência respiratória, né? Eu vou mostrar aqui os ajustes para vocês. Mas só para vocês entenderem a diferença. No modo assisto controlado, o paciente pode até iniciar o esforço, mas o ventilador que manda os outros controles, né? Fluxo, pressão, tempo, tá? No controlado, diferente do assistido, né, do ciclo controlado, quem inicia é o ventilador e o ventilador faz todo o resto, tá bom? E no espontâneo, o paciente inicia e o paciente faz a maior parte ali do ciclo. Então, vamos lá.
Quando eu falava do disparo, do início do ciclo, assistido, controlado, né, o paciente faz um esforço e o ventilador reconhece. Como assim o ventilador reconhece? Ele reconhece por causa disso aqui, por causa de uma característica que você ajusta em todos os modos básicos, chamada sensibilidade. Tá? Então, você ajusta a sensibilidade na pressão controlada, no volume controlado e na PSV também, tá bom? Você ajusta sensibilidade do ventilador. E essa sensibilidade é a capacidade que o ventilador tem de reconhecer esse esforço do paciente e iniciar um ciclo. Ou um ciclo assistido, ou um ciclo espontâneo, dependendo em que modo ele tiver, tá bom? Esse disparo assistido, né, essa capacidade do ventilador reconhecer, dada pela sensibilidade, pode ser ajustada, né, a pressão ou a fluxo. O que significa? Quando você ajusta uma sensibilidade à pressão, você determina um valor em que o paciente vai precisar deslocar de pressão, ou seja, ele vai fazer um esforço. Lembra de ontem, da aula de ontem, da fisiologia respiratória, quando o paciente faz um esforço muscular, né, no gradil costal, que ele tenta expandir o pulmão, a pressão lá dentro cai. A pressão cai. Então, quando o paciente fizer um esforço e a pressão lá dentro cair, você coloca a sensibilidade, quanto de pressão, né, precisa cair para o ventilador reconhecer que o paciente fez esforço. Normalmente a gente deixa ali entre -1 e -2 centímetros de água. O que é importante na sensibilidade, gente? Você deixar o ventilador o mais sensível possível, mas sem ele autodisparar. O que é o autodisparo? É o ventilador disparar um ciclo assistido, ou seja, aquele ciclo que ele só dispara quando o paciente faz esforço, sem o paciente ter feito esforço. É uma assincronia, né, de autodisparo. O ventilador está autodisparando, mas ele não está disparando nem pela frequência respiratória que você determinou, que é o disparo a tempo, e o esforço que ele está reconhecendo não é um esforço do paciente. É algo que está atingindo a sensibilidade. A gente vai falar mais dessa assincronia na aula de amanhã, quando eu for falar o passo a passo para você perder o medo de tomar decisões erradas. Agora, o que interessa é que você saiba que você ajusta ou uma pressão ou um fluxo, uma variação de fluxo, para o ventilador reconhecer. Olha nesse gráfico, gente, é lá em cima. A gente tem um disparo à pressão, então você percebe que a pressão cai, atinge o limiar, que é essa linha na horizontal, e aí dispara um ciclo, tá? No lado desse gráfico, eu tenho uma queda de pressão que não atinge o limiar, então o ciclo não é disparado. Nesse caso, eu tenho o quê? Uma assincronia de disparo ineficaz ou esforço ineficaz. Então, eu tive o esforço do paciente, esse esforço não foi suficiente para deslocar o nível ali de sensibilidade que eu coloquei. Por exemplo, eu tenha colocado -2 centímetros de água e o paciente fez um esforço e deslocou só 1 centímetro de água de pressão. Ele não atingiu o limiar de -2 centímetros de água. Então, ele ficou, né, com um esforço ineficaz, com um disparo ineficaz, tá? Então, eu tenho aqui na sensibilidade à pressão e no fluxo é o mesmo raciocínio, só que ao invés de eu colocar um valor numérico, né, de pressão, eu coloco um valor numérico de fluxo. 2 litros por minuto, 3 litros por minuto. Quanto eu vou colocar, Igor? Não existe um número mágico, tá, gente? A gente começa ali a ventilação mais ou menos com 2 a 3 litros por minuto de sensibilidade quando a gente coloca fluxo, e quando a gente coloca a pressão, -2, -1,5, tá? Mas você vai ter que reajustar essa sensibilidade se você perceber que o ventilador ou autodispara, que aí você vai precisar deixar o ventilador menos sensível, né? Ou se o ventilador não dispara quando o paciente faz esforço. E aí você vai ter que tornar o ventilador mais sensível. Quanto menor o valor numérico, mais sensível o ventilador tá, né? -2 é mais sensível do que -3. 2 litros por minuto é mais sensível do que 4 litros por minuto. Porque 4 litros por minuto é mais difícil o paciente deslocar de fluxo do que 2 litros por minuto. Tá ficando claro, gente? E aí a gente chega aqui para o nosso ajuste de parâmetros, tá? Para o nosso ajuste de parâmetros. Eu tenho no modo pressão controlada, ou PCV, ou ACP. Por que eu coloquei essas 3 maneiras? Porque você vai encontrar nos ventiladores, né, diversas formas de se chamar os modos de ventilação, gente. Eles vão patenteando os modos e aí vão mudando e fica uma confusão. Mas se você sabe o fundamento do modo, se você sabe o que você ajusta em cada modo,
você vai saber quando é um PCV, quando é um VCV e quando é uma pressão de suporte. Modo pressão controlada. A gente ajusta pressão, ou ΔP, ou diferença de pressão, tá? Como eu falei ontem, gente, ΔP, delta de pressão, pressão controlada, diferença de pressão, gradiente de pressão, variação de pressão, é tudo a mesma coisa, porque o raciocínio é o mesmo. Na pressão controlada, eu jogo uma pressão de ar para dentro do paciente. Então, ele parte de uma pressão e chega em outra. Ele parte de uma pressão e chega em outra. E ele fica fazendo isso aqui, ó. Pressão entra, sai. Entra, sai. Isso é a pressão controlada. Na verdade, a ventilação mecânica, ela começou assim, né? Era só jogar uma pressão de ar lá dentro. No antigo Bird Mark 7, era jogava uma pressão, parava. Jogava uma pressão, parava. Então, eu tenho aqui, né, uma maneira de ventilar com um controle, uma variável de controle, que é a pressão controlada. Então, eu controlo a pressão que vai entrar, mantenho essa pressão por um tempo, eu mantenho essa pressão por um tempo, tá? Que é o meu tempo inspiratório, certo? E quando esse tempo é atingido, eu mudo a fase ins para a fase ex, que é a minha ciclagem. Então, eu tenho uma pressão de controle, por exemplo, eu coloco lá 15, 20 de pressão. Ele vai atingir essa pressão, vai manter essa pressão pelo tempo inspiratório que eu ajustei e vai ciclar. Esse é o modo pressão controlada. Qualquer ventilador que você pegue, que você tenha que ajustar uma pressão e um tempo que essa pressão vai ficar, esse modo, independente de como ele chame esse modo, ele é um modo pressão controlada. Ele é um modo de controle de pressão, tá? E aí, o que está em vermelho, eu vou falar depois, porque eles são ajustes comuns para os dois modos. O que diferencia o modo pressão controlada do modo volume controlado são essas duas características iniciais aí, né? Na pressão controlada, eu envio uma pressão, um ΔP, em um tempo ins, e no volume controlado, ou VCV, ou assisto controlado a volume, eu envio o volume corrente de ar, eu envio um volume de ar com um fluxo, ou seja, com uma velocidade, tá? Então, eu envio um volume e uma velocidade enviando esse volume. E aí, claro, gente, como eu falei para vocês, ventilação mecânica, envio de ar para o paciente, fase inspiratória, sempre vai envolver pressão, fluxo e volume, né? Sempre vai envolver isso. Então, gente, na pressão controlada, quando eu envio pressão, eu estou enviando o que também? Volume de ar. Porque essa pressão ela vai causar um volume de ar no paciente. Quando eu jogo pressão de ar, eu faço com que esse pulmão comece a insuflar e ele acomode um volume de ar. Então, eu tenho na pressão controlada, no ajuste de pressão, eu tenho um volume a ser atingido. Presta atenção. Na pressão controlada, vou repetir. Na pressão controlada, quando eu enviar uma pressão para o paciente, essa pressão vai gerar um volume nele. Tá? Essa pressão ela vai ficar por um tempo, que é o tempo inspiratório, que eu também ajusto, e durante esse tempo que essa pressão se mantiver no pulmão, ela vai estar gerando um volume. No volume controlado, no VCV, eu envio um volume, eu ajusto a quantidade de volume de ar que vai entrar. E enquanto esse volume de ar está entrando, ele está causando o quê? Uma pressão. Ele vai causando uma pressão dentro do pulmão. Então, nos dois modos, eu tenho volume e pressão. Só que o controle, a variável de controle de um é a pressão, e a variável de controle do outro é o volume. Tá dando para entender? Se eu envio 15 de pressão durante 1 segundo para o seu pulmão, as suas vias aéreas, a sua complacência, ela vai receber esse 15 de pressão durante esse 1 segundo de uma maneira. Se envia para o meu pulmão, para o pulmão de um outro paciente, cada um vai receber esse mesmo valor de uma maneira. Então, o fluxo, a capacidade desse ar se distribuir lá dentro, vai variar de pessoa para pessoa. Não tem como eu adivinhar quanto de fluxo vai fazer 15 de pressão no teu pulmão. Não tem como eu adivinhar quanto de fluxo vai fazer no pulmão do meu paciente. E isso já vira um pouco uma chave em vocês, tá? Ventilação mecânica, gente, não é você saber exatamente o que vai acontecer quando você alterar aquele parâmetro. Ventilação mecânica é você saber avaliar o que está acontecendo
enquanto você está ajustando aquele parâmetro. Porque as pessoas, elas ficam ansiosas, elas ficam nervosas, elas ficam com medo, elas ficam inseguras, porque... Mas e aí? E o fluxo? E a pressão? E o volume? O que vai acontecer? Eu coloco quanto de pressão? Eu coloco 10 ou 12? Coloca e vê o que acontece. E depois muda. Por quê, gente? Porque o que mais importa na ventilação mecânica é a avaliação do que está acontecendo e o ajuste baseado nessa avaliação. Você não acerta parâmetro no chute. Você não acerta parâmetro para todo mundo na mesma hora, no primeiro ajuste. Você ajusta, avalia e reajusta. Ajusta, avalia e reajusta. Certo? Tá dando para entender? Então, o fluxo é velocidade em PCV e VCV. Só que, Fernanda, em VCV, o fluxo ele é ajustado por você. Então, você limita o fluxo. Você ajusta um fluxo e diz assim, olha, nesse modo, o ar vai entrar a 30 litros por minuto. O ar vai entrar a 40 litros por minuto. E aí vai ser essa velocidade constante, jogando aquele ar para dentro, até completar o volume corrente que você determinou. Quando completa o volume corrente que você determinou, né, se você não adicionou nenhuma pausa inspiratória, quando completa o volume, ele cicla. Então, a ciclagem acontece, às vezes, no volume controlado, né? Acontece a volume. Quando o volume é atingido, pronto, acabou a fase INS, começa a fase IS. Eu dei 400 ml para o meu paciente, então, aí dependendo da taxa de fluxo, esses 400 ml vão entrar mais rápido ou mais lento. E aí você pode ajustar o fluxo também de olho no tempo INS. Ah, eu quero um tempo INS de 1 segundo, de 0,9 segundos, de 0,8. Quanto é o melhor para o meu paciente? Depende. Depende do quê? Daquela dinâmica de resistência, complacência. Quanto que ele precisa para encher o pulmão de ar? Ele precisa de um tempo inspiratório maior ou menor? Normalmente, gente, quando a gente fala de parâmetros básicos, de parâmetros iniciais, a gente está falando de pulmão sadio, pulmão saudável. Tá? Para o pulmão saudável, 1 segundo de tempo inspiratório é excelente, é suficiente. Em 1 segundo, o ar entra e se acomoda ali no pulmão. Vão ter pacientes que vão precisar de menos de 1 segundo, pacientes que vão precisar de mais do que 1 segundo. Normalmente, a gente deixa uma variação ali de 0,8 a 1,2 segundos para a maioria dos pacientes. Vão ter pacientes graves que vão precisar de tempos inspiratórios diferentes? É claro que vão. Mas você avalia olhando a insuflação do pulmão, a curva de fluxo. Mas de maneira inicial, gente, quando você vai ajustar tanto o tempo inspiratório quanto o fluxo, seja no modo pressão controlada ou volume controlado, você vai tentar atingir esse tempo inspiratório ali entre 0,8 e 1,2. Então, vamos lá. A gente está falando de modos básicos da ventilação, tá? E ajustes de parâmetros nesses modos básicos. Quando a gente ajusta a pressão controlada, a gente ajusta a pressão e tempo. Quando a gente ajusta volume controlado, a gente ajusta volume e fluxo, ou volume e tempo, mas que indiretamente ajusta fluxo. Os outros parâmetros, gente, eles são comuns nos dois modos, tá? E tem 3 parâmetros, que é a PIP, FO2 e sensibilidade, que é comum em todos os modos básicos, tá? Qual é a diferença? Nesses modos assistido e controlado, você tem que ajustar a frequência respiratória, como eu falei para vocês, né? Para que tenha o disparo controlado quando o paciente não fizer esforço, tá? Então, o disparo controlado, ele vai acontecer de acordo com a frequência respiratória. Quanto de frequência respiratória eu coloco, gente? Depende da necessidade de ventilação do seu paciente. Comece ali, entre 12 e 18. E conforme for, você vai entender que se esse paciente precisa de mais. Menos que 12, dificilmente o paciente vai precisar, tá, gente? Mas, às vezes, ele precisa de uma frequência respiratória um pouco maior. Pacientes com fibrose, pacientes que não conseguem fazer uma boa expansibilidade, fazem um volume corrente muito pequeno, e aí você precisa compensar, né, esse volume pequeno que ele faz com mais ciclos ventilatórios, tá bom? Mas, de maneira geral, ali, 15, 16, 18 de frequência respiratória, vai favorecer muito bem, né, a maioria dos pacientes, certo? Pacientes que estão ali, como eu falei para vocês, sem quadros muito graves do ponto de vista pulmonar, sem alterações muito graves na mecânica. Eu falei para vocês ali do ajuste da pressão, que causa um volume, e o ajuste do volume, né? Uma dúvida muito comum é: que pressão eu coloco? Que volume eu coloco?
Porque tempo INCH e fluxo, eu acabei explicando para vocês, né? Em torno de 1 segundo, 0,9 segundos, 1,1 segundos, é o que vai acomodar o ar, né, na maioria dos pulmões de maneira tranquila. Lembra que isso tudo você tem que relacionar com a mecânica. Amanhã a gente vai aprofundar em mecânica e você vai entender que pacientes com resistência elevada, você precisa de um tempo inspiratório, de um fluxo um pouco diferente para eles. Mas aqui eu quero focar em parâmetros iniciais, parâmetros básicos. Tá? Receber um paciente em ventilação mecânica em pressão, coloca 1,0 de tempo inspiratório e depois você ajusta se precisar. Receber um paciente em volume controlado, né? Coloca um fluxo ali que gere um tempo INS ali em torno de 1 segundo, ou um fluxo, na maioria das vezes, um fluxo de 30 a 40 litros por minuto, né? Em alguns casos, até 50 litros por minuto, vai gerar um tempo inspiratório adequado para o seu paciente. Tá? A gente vai falar agora justamente do ajuste do volume e da pressão. Porque o volume, eu ajusto diretamente o valor do volume. Agora, a pressão, eu ajusto a pressão para atingir um volume que eu quero, né? Que volume é esse? É o nosso volume baseado no peso predito, ou peso ideal, tá? Eu nem ia trazer essa fórmula aqui para vocês, porque a gente já está numa época que já não se precisa mais ir lá na caneta, na fórmula, e vai, calcula, e escreve a fórmula. Gente, hoje em dia tem tabela, tem aplicativo, tem, sabe? É muito fácil você encontrar ali, né, o peso predito do seu paciente. Mas para vocês entenderem a base de onde surge esse peso predito, ele vem de uma fórmula. Na verdade, são várias fórmulas que são validadas na literatura. Eu trouxe aqui a mais usada, né, para, né, homens e mulheres. Então, o que vai diferenciar o cálculo? Você vai usar uma fórmula para homens e outra fórmula para mulheres. Nas duas fórmulas, você precisa saber apenas a altura do paciente. Tá bom? E existem outras fórmulas para saber a altura também, se você não tivesse dado ali, né, na anamnese, se não tivesse dado com algum familiar do paciente, quanto que ele tem de altura, existem outras maneiras de você medir a altura ali na beira-leito, tá bom? Você tendo em mãos a altura em centímetros, você joga numa fórmula para homem e numa fórmula para mulher. E aí você vai ter o peso predito, ou peso ideal, né, como é chamado, desse paciente. Aqui nessa tabela facilitou tudo já, ó. De 5 em 5 centímetros ele coloca, né, o peso ideal do homem e da mulher. Então, por exemplo, eu tenho 1,90. Homem 1,90, o meu peso ideal, meu peso predito é 84 quilos, tá? Só uma ressalva aqui, né, que vocês podem estar fazendo aí o peso predito, o peso ideal de vocês. Gente, isso aqui é para cálculo de volume corrente, tá? Não tem nada a ver com o IMC, com o cálculo que o nutricionista faz. Tá, o cálculo que o nutricionista faz é outro. O cálculo de peso ideal para você, né? Se você está acima do peso, abaixo do peso, não tem a ver com esse cálculo aqui, tá? Isso aqui é cálculo para volume corrente, cálculo para tamanho de pulmão, digamos assim, né? Meu pulmão é maior porque eu sou mais alto do que uma pessoa que tem 1,70, 1,60, tá? Isso aqui chama a atenção, gente, para que a gente nunca calcule volume corrente pelo peso real. É sempre pelo peso predito, pelo peso ideal, tá bom? Não pelo peso real, porque o obeso, ele não aumentou de pulmão porque ele está mais pesado, tá? Uma pessoa que é muito magra, o pulmão não diminuiu, né? As vísceras, os órgãos, né? E em especial o pulmão, que eu estou falando aqui, né? Se mantém ali com o tamanho dele, né? Independente do aumento ou da diminuição de peso do paciente para cálculo de volume corrente. Aqui, ó, tem nessa tabela aí para facilitar a vida de vocês, isso é muito fácil encontrar na internet, tá bom, gente? Né? Você digita lá peso predito para volume corrente, vai aparecer essa tabela e outras mais, e vai aparecer aplicativos de cálculo, onde você só joga a altura e ele já vai te dar qual é o volume corrente que você tem que usar nesse paciente. E qual é o volume corrente, gente? Para pacientes que não estão com síndrome do desconforto respiratório, ou seja, não estão com SARA, de 6 a 8 ml por quilo. Ou seja, mais uma vez, um exemplo ali, eu tenho 1,90, meu peso predito é 84 quilos, né? 6 ml por quilo para mim é 505 de volume corrente, 7 ml por quilo é 557 e 8 ml por quilo é 637 de volume corrente. Então, a faixa de volume corrente para mim é entre 500 e 670, né? Então, eu tenho ali uma faixa de volume corrente, né? Ou seja, o que significa isso? Cabe no meu pulmão isso de volume se o meu pulmão estiver saudável. E por que é importante falar isso, gente? Porque isso não pode ser engessado.
se eu tenho uma doença pulmonar, se eu tenho um pulmão fechado, se eu tenho atelectasia, se eu tenho, enfim, uma condição pulmonar ali, derrame pleural importante, né? Se eu tenho uma condição ali em que o meu pulmão está doente, essa faixa de volume pode ser demais, pode ser exagerada. E aí pode estar causando uma pressão de platô muito alta, pode estar distendendo áreas saudáveis do meu pulmão em detrimento de outras áreas. Então, isso aqui é para nortear, é para guiar, mas isso aqui não é engessado. Ah, não, eu preciso atingir esse alvo a qualquer custo. Não, gente, você vai colocar e avaliar. Isso aqui é um norte. Isso aqui é um ajuste inicial. Isso aqui é um parâmetro para você se nortear quanto deveria caber de volume naquele pulmão. Mas, se realmente cabe tudo isso, né, só depois de você colocar o paciente em ventilação, colocar o volume e ver o que acontece com a pressão, com a driving pressure, com a expansibilidade do paciente, com a mecânica respiratória do paciente. Está dando para entender? Então, a gente já sabe como ajustar volume, né? Você encontra a altura do paciente e você ajusta de acordo com o peso predito, calculado através dessa altura, de 6 a 8 ml por quilo. Se for um paciente com SARA, de 4 a 6 ml por quilo. Por que a gente ventila a SARA com volumes menores? Porque os pacientes com SARA, eles têm o que a gente chama de baby lung, né? Um pulmão de bebê. Grande parte do pulmão dele está ali fechada, condensada, está ali numa situação em que a complacência daquele pulmão está muito baixa. Então, a gente ventila com volumes mais baixos para estressar menos esse pulmão, para deformar menos esse pulmão e tentar causar menos lesão, mantendo as pressões dentro da ventilação protetora. Né? Pressão de platô menor do que 30, driving pressure menor do que 15. A gente vai falar sobre driving pressure também daqui a pouco. Ó, só para ver se eu não perdi nada. Ajuste de PIP, a gente vai falar depois, tá? Ainda nessa aula. Mas, ó, pressão controlada. Eu vou ajustar a pressão para atingir o volume que eu sei que o meu paciente precisa. O volume, eu ajusto diretamente o volume. Fluxo e tempo inspiratório, já ensinei como a gente faz. Frequência respiratória, já ensinei. PIP vou ensinar daqui a pouco. FO2 eu ensinei ontem, como ajuste FO2, tá bom? Que é um erro. Um dos erros que eu corrigi ontem foi o ajuste de FO2. Se você não assistiu a aula de ontem, você vai assistir. Talvez não hoje, depois dessa aula, porque você vai estar cansado. Mas amanhã você vai assistir e vai saber ajustar FO2, tá? Sensibilidade, também falei do ajuste dela já. Então, falta eu falar para vocês de PIP. E a gente vai falar já já. Pressão de suporte, tá? Quando o paciente não está no modo controlado, né, nem volume controlado, nem pressão controlada, quando é um paciente que já consegue, né, um paciente que já consegue ali fazer toda essa dinâmica de iniciar a ventilação, de manter a ventilação, você tem um paciente, tá? Você tem um paciente que tolera a pressão de suporte. E tolerar a pressão de suporte significa o quê? Então, eu tenho aqui, na pressão de suporte, né, um ajuste de, como eu falei para vocês, de pressão de suporte que vai ajudar o paciente a fazer o esforço. Eu tenho ajustes finos, que são rise time e percentual de ciclagem, e os ajustes comuns, PIP, FO2 e sensibilidade. Qual é a diferença para os outros modos? Eu não tenho frequência respiratória. Nos ajustes comuns, eu não tenho frequência respiratória em PSV. Então, a frequência respiratória aqui em PSV, ela vai ser determinada pelo paciente. O paciente vai determinar quantas vezes ele vai fazer ciclos por minuto. Tá? Eu vou ajustar uma pressão de suporte para que quando esse paciente faça esforço, o ventilador mande uma pressão. E aí com essa pressão vai o quê? Vai volume de ar, vai fluxo de ar. Só que o paciente que está fazendo esforço é que vai determinar esse fluxo, esse tempo ins. Se ele faz um esforço mais rápido, se ele faz um esforço maior, o ar entra mais rápido. Se ele faz um esforço mais lento, ele faz com que o fluxo seja mais lento. Tá dando para entender? A espontaneidade desse modo, gente, é caracterizada porque o paciente, dependendo da demanda dele, ou seja, de quanto ele está fazendo de esforço, de fluxo, de tempo ins, quanto que ele é o controle da musculatura dele que vai fazer com que a ventilação se mantenha. E aí a pressão de suporte, ela envia apenas uma pressão para ajudar esse paciente a respirar. Além disso, eu faço dois ajustes finos, além de ajustar a pressão de suporte, tá? O ajuste do rise time e do percentual de ciclagem, ou sensibilidade expiratória. Rise time, gente, é conhecido também como tempo de subida.
ou rampa, tá? E o que significa isso? O que é esse rise time? Né? Ele é um ajuste que vai fazer com que essa pressão de suporte ela seja entregue pelo ventilador, ou seja, quando o ventilador abre a válvula inspiratória e entrega essa pressão, ele pode entregar mais rápido ou mais lento. O fluxo é o paciente que vai ali, né, alimentar, determinar. Mas ele está relacionado também, esse fluxo, com a capacidade que o ventilador tem de entregar essa pressão de suporte. Ou seja, o que isso quer dizer de maneira prática? Você ajusta o fluxo indiretamente. Você não determina o fluxo, mas você ajuda ao ventilador e o paciente se esse fluxo ele vai ser mais rápido ou mais lento, que é o ajuste do rise time, que é o tempo de subida ou rampa. Então imagina aqui uma rampa, tá? Imagina aqui uma rampa. Quanto mais deitada tiver, ou seja, quanto mais inclinada na horizontal tiver essa rampa, né, demora mais para atingir ali a pressão. Quanto mais inclinada na vertical, mais rápido atinge a pressão. Então, eu tenho um rise time baixo, uma rampa baixa e uma rampa alta. Rampa baixa, esse movimento que eu estou fazendo aqui com a minha mão, gente, tá? É justamente o ajuste do rise time. Quando eu aumento o rise time, aumento o tempo de subida, eu desço aqui a rampa. Significa que demora mais para chegar na pressão de suporte. Então, se eu aumento o rise time e demora mais para chegar na pressão de suporte, é porque eu diminui o fluxo. Eu diminui a taxa de entrega. Se eu diminuo o rise time, eu tiro a rampa, fica uma subida direta, né? Se eu tiro a rampa, se eu diminuo o rise time, se eu diminuo o tempo de subida, se eu diminuo a rampa, chega mais rápido na pressão de suporte. Então o fluxo é mais rápido. Então a relação é a seguinte: aumentou o rise time, diminuiu um pouco o fluxo. É mais lento a entrega. Diminuiu o rise time, aumentou o fluxo. É mais rápida a entrega da pressão de suporte, tá? E aí eu preciso saber um pouco, ó, aqui nesse gráfico, talvez você consiga ver um pouco a curva de fluxo, essa curva verde, né, ficando um pouco mais inclinada, deitando um pouco mais. Ó, o rise time de 0,1 segundo, bem rápido, né, um rise time baixo. Depois um rise time de 0,3 segundos, ela começou a deitar um pouco. A curva de pressão vai deitando mais aparentemente, ó, né? A curva de pressão em vermelho, né, você vê exatamente esse movimento que eu fui fazendo, né? A primeira, rise time baixo, né, chega rapidamente ali, o fluxo é mais alto, na pressão do disparo para a pressão chega mais rápido. Depois deita um pouco mais, depois deita mais ainda. Ou seja, eu fui aumentando o rise time, eu fui, né, aumentando o tempo de entrega da pressão, diminuindo o fluxo. Tá ajustando ali o fluxo para ele ficar um pouco mais inversamente proporcional, Léo, isso mesmo. E aqui só um exemplo de ajuste, né, de quando eu preciso ajustar o rise time, por exemplo, né? Ó, na letra A, eu tenho a curva de pressão, né, com um rise time muito baixo. Então, o fluxo muito rápido, né, muito elevado, fez com que ele fizesse uma espícula inicial. Ou seja, o fluxo foi tão rápido que atingiu ali a pressão, as vias aéreas, e fez um pico de pressão, né, uma espícula, chamada de overshoot de entrada. Essa espícula inicial na curva de pressão aí, por causa de um rise time muito baixo, né, mostra um ajuste inadequado. E aí você deveria o quê? Fazer com que esse rise time, né, entregasse essa pressão de maneira mais lenta. Então você precisa aumentar o rise time, aumentar o tempo de subida, que aí você torna esse fluxo mais lento, que é o que acontece na letra B. E aí a curva ela já não tem mais essa espícula e ela consegue um formato de curva de pressão mais característico, né, de um paciente que recebe a pressão, se mantém por um tempo e depois ela cai, que é o adequado. A pressão ela vai subindo, se mantém e cai. Já na letra C, é um outro exemplo, já o oposto da letra A, onde o rise time estava muito baixo, né, e o fluxo muito rápido. Na letra C, esse rise time já está de maneira muito alta, ou seja, já está muito lenta a entrega dessa pressão de suporte, ao ponto de que a curva de pressão não consegue nem subir. Ela vai fazendo exatamente uma rampa.
essa rampa está muito alta, o rise time está muito alto, o fluxo está muito baixo, tá? Então aí também a gente precisava ajustar o rise time. O rise time ideal seria dessa letra B. Então, gente, esse ajuste mais refinado, ele não é tão simples de compreender, de entender assim de primeira. Mas hoje, nessa aula aqui, o que eu quero que vocês entendam é isso, que o rise time, ele é um ajuste que favorece ali o fluxo. Quando você diminui ele, o fluxo é mais rápido, e ele acaba sendo um fator que diminui esse fluxo quando você aumenta ele, o rise time, tá? E o outro ajuste fino é a ciclagem, né, da pressão de suporte. Então, eu tenho aqui, né, no modo PSV, uma ciclagem a fluxo. O que significa isso? O fluxo ele vai atingir um pico e vai cair. Ou seja, o ar ele entra numa velocidade que atinge um pico e depois ela vai caindo, vai caindo, vai caindo. E aí o que acontece quando ela vai caindo? A partir de que ela atinge um percentual desse pico de fluxo, né, a partir que ela atinge um percentual do pico de fluxo, ele cicla. Então, a ciclagem em PSV, né, vai ser determinada pelo que a gente chama de sensibilidade expiratória ou percentual de ciclagem. Normalmente os ventiladores eles vêm ali entre 25% e 30% de padrão de ciclagem da PSV, né? Alguns já vêm de fábrica 30% de ciclagem, quando o paciente alcança 30% do fluxo inspiratório que ele alcançou, e aí depende de cada paciente. Quanto que é o pico de fluxo? Depende do paciente, né? O ventilador calcula isso com o computador dele. Ele calcula o pico de fluxo e quando o fluxo vai caindo e atinge 30% desse pico, ele abre a válvula exalatória. E aí cicla, tá bom? E aí, claro, se você ajusta esse percentual para cima, você adianta a ciclagem. Se você ajusta esse percentual para baixo, você retarda um pouco mais a ciclagem. E aí, indiretamente, adiantando a ciclagem, você diminui um pouco o tempo INS e retardando a ciclagem, você aumenta um pouco o tempo inspiratório. O que significa isso, gente? Você consegue ajustar indiretamente ali o momento, né, de terminar o tempo inspiratório do paciente. Isso é um ajuste refinado que te ajuda também ali a corrigir algumas assincronias de ciclagem precoce e ciclagem tardia. Amanhã a gente vai falar dessas assincronias também, tá? Hoje o que eu preciso que você entenda é isso aqui, que o ajuste de sensibilidade expiratória ou percentual de ciclagem é um ajuste onde eu determino o percentual do pico de fluxo que vai cortar a ventilação, no sentido, né, vai parar a entrega da pressão de suporte para abrir a válvula exalatória. E aí a fase INS vai mudar para a fase EIX, o paciente vai soltar o ar. O nome disso é ciclagem, né? A ciclagem da PSV. Tá bom? E aí começou a ficar complicado, gente. Começou a ficar complicado. Por que eu trouxe isso aqui nesse momento da aula? Porque eu quero mostrar para vocês que realmente toda essa complicação, se você estuda por um método correto, fica mais fácil. Isso aqui são mensagens de alunos meus, né, que só me mantém mais certo de que o método que eu estou ensinando, a maneira como eu estou passando a ventilação mecânica, ela vai fazendo um sentido que faz com que a pessoa vá perdendo o medo e a insegurança diante de não entender aquilo. O que te deixa inseguro, a maior parte das vezes, é não saber o que está acontecendo, né? Aí uma aluna minha disse que ela assistia às aulas do meu curso junto com as aulas da faculdade e que era como um complemento, um aprofundamento e um reforço, né? E aí ela fala aqui no final, né? A linguagem das aulas eram acessíveis. E essa é a coisa que eu mais prezo nas minhas aulas, é linguagem acessível. Se você acha que eu não estou dando uma aula com linguagem acessível, você me fala aqui, porque eu corrijo a linguagem, eu corrijo a maneira que eu estou falando, porque ela precisa ser acessível. Precisa ser acessível. E aí, outra mensagem aqui. Fiz estágio UTI, tinha uma certa dificuldade de entender a dinâmica da ventilação. Eu passei por isso também. E muita gente talvez aqui esteja em estágio de UTI, né, no estágio supervisionado, então esteja na residência, na preceptoria, enfim. Né? E dinâmica da ventilação, um raciocínio diante da ventilação. Né? E ela fala que a sua explicação faz até parecer que tudo é mais fácil. Como eu falei para vocês, gente, eu também peguei uma ventilação mecânica que foi explicada de maneira muito complexa, muito complicada, cheia de nomes. Até hoje eu participo de alguns cursos, né? Eu participo de algumas aulas, de alguns debates sobre ventilação mecânica, que a pessoa ela usa tanta palavra em inglês, tanto conceito complicado,
né? Que realmente você fica ali pensando, tá, uma coisa é a gente estar ali assistindo aula depois de muito lidar com ventilação mecânica. Mas essa maneira de falar aí não vai fazer com que a pessoa comece a entender ventilação. A gente não pode subir uma escada, gente, pisando primeiro no 10º degrau. A gente não pode subir uma escada pisando primeiro no 5º degrau. Você precisa subir primeiro o 1º degrau, depois o 2º degrau, depois o 3º degrau e assim por diante. Então, quando ela fala que faz parecer tudo mais fácil, é porque eu prezo por dar um passo de cada vez. Então, me desculpe se eu não responder alguma pergunta que é mais avançada, quando vocês me perguntaram sobre assincronias, porque esse é um próximo passo. Te dei um passo ontem, está dando um passo hoje, e amanhã a gente vai dar mais um passo. E para parecer tudo mais fácil, eu preciso seguir esse passo a passo. Tá bom, gente? E vamos agora para a parte final da nossa aula, né? Ajuste de PIP. Já falei de ajuste de tudo quanto é parâmetro aqui para vocês, né? E aí vem, talvez, aquele que é o maior calo no sapato das pessoas ali, que é o ajuste da PIP. Porque a PIP é realmente um parâmetro muito importante, né? E quando eu falo ajuste de PIP, como eu falei ontem, você precisa olhar para a oxigenação, para a mecânica respiratória e para a hemodinâmica. Você não pode enxergar o ajuste de PIP apenas como um ajuste para melhorar a saturação. Um ajuste porque eu quero abrir o pulmão, né? Então, você precisa de um ajuste que olhe para a oxigenação, para a mecânica e para a hemodinâmica. O Vitor perguntou que eu disse que eu ia disponibilizar os artigos no grupo do WhatsApp, porém você ainda não encontrou eles lá. Calma, Vitor, a gente tem a semana inteira de curso. Tudo vai ficar no grupo do WhatsApp, todos os materiais de apoio, os resumos da aula, mas calma, eu vou disponibilizar lá tanto os artigos que eu usei ontem, como os que eu vou usar ao longo do curso inteiro, tá bom? Hoje estamos no nosso 2º dia, o nosso curso vai até domingo, tá? Vai ser tudo disponibilizado. Para mim, agora, o que importa é que vocês assistam a aula. O material de apoio é para vocês irem se aprofundando. Se vocês forem escolher entre ler artigo e assistir a aula, eu peço para vocês, gente, assistam a aula, tá? Essa aula, elas ficam disponibilizadas só essa semana. É só para quem realmente se interessa. É só para quem realmente, né, está determinado em se tornar um profissional seguro, tá bom? Mas eu vou disponibilizar, sim, não te preocupa, durante essa semana. E aí o ajuste de PIP baseado na mecânica, baseado na oxigenação e na hemodinâmica, ele segue digamos que uma regrinha aqui que foi muito bem desenhada nesse gráfico aqui, tá? A PIP ideal que buscam, que dizem, que procuram e que falam tanto, né? É uma PIP que não tem um valor único, que não tem um valor muito menos único para todos os pacientes, e não existe um valor único até para um próprio paciente, porque durante o atendimento dele em ventilação mecânica, esse mesmo paciente vai mudando a capacidade dele de troca gasosa, vai mudando a mecânica e vai mudando a hemodinâmica. Então, a PIP ideal é aquela que naquele momento consegue gerar o menor número de atelectasia com a menor sobredistensão. Olha aí, se ela variasse um pouquinho para a esquerda, ela já ia gerar atelectasia, e se ela variasse um pouco para a direita, ela já ia gerar sobredistensão. Então, eu tenho que achar um ponto, não é algo fácil e simples, mas a gente tenta achar um ponto na PIP que ela gere uma melhor oxigenação, mas também gere uma melhor mecânica. O que é gerar uma melhor mecânica, gente? É gerar uma melhor complacência. É você colocar uma PIP que a complacência do meu paciente vai ser uma complacência adequada, uma complacência que você busca ali, né, que seja o mais próxima do normal. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é uma complacência normal. Só que eu quero que vocês entendam que o ajuste da PIP ele não está baseado simplesmente em um valor, em um número mágico, entendeu? Mas ele é um ajuste que você olha, né, o caso do paciente, o exame de imagem, a saturação, a pressão arterial, a complacência, o volume corrente. É que tudo isso faz parte da avaliação, gente. Quando você avalia um paciente, você não avalia só o raio-x, só a saturação. Você avalia tudo isso. Então, o ajuste adequado da PIP, ele envolve você entender justamente isso aqui. Você entender que esse paciente, ele precisa de um valor
que vai gerar uma boa oxigenação, uma boa mecânica e uma boa hemodinâmica. Agora, isso, gente, é para pacientes ali mais graves, pacientes que têm um pulmão mais afetado, um pulmão mais doente. Porque para pacientes que não têm doença pulmonar, pacientes que forem entubados para fazer uma cirurgia, pacientes que forem entubados por rebaixamento de nível de consciência sem doença pulmonar, esses pacientes se favorecem muito tranquilamente com uma PIP baixa de 5, 6, 4. Uma PIP de 5 para pacientes sem doença pulmonar, que não tem ali sinais de atelectasia, sinais de edema de pulmão, sinais de dificuldade de troca gasosa. Muitos pacientes, gente, na UTI, eles não têm esse quadro pulmonar, tá? Principalmente em UTI cirúrgica, por exemplo, né? E aí você usa uma PIP de 5 e esse paciente vai estar fazendo uma complacência boa, uma saturação boa. Da feita que você precisa incrementar mais a PIP, é porque alguma coisa aconteceu. Eu aumentei a minha PIP de 5 para 7. Por quê? Isso acontece muito quando eu pego alunos de estágio, tá? Professor, mudei a PIP de 5 para 7. Por quê? Não sei. Então não muda. Se você vai fazer um ajuste que você não sabe por que você fez, né, é melhor você não fazer. Agora, eu aumentei de 5 para 7. Porque ele estava saturando mal. Quando eu aumentei de 5 para 7, ele passou a saturar bem. Legal, já é uma justificativa. Eu quis melhorar a oxigenação, aumentando a pressão de base. PIP é o quê? Pressão positiva expiratória final. Quando o paciente solta o ar, ainda sobra uma pressão lá dentro, que é a PIP. Tá? Então, ou seja, ainda fica uma pressão positiva dentro do pulmão, depois que o paciente exala o ar. Essa pressão, quando você aumenta um pouco ela, a tendência é você abrir novas áreas que talvez estejam fechadas, alvéolos que não estão totalmente abertos, com a PIP um pouco maior, eles ficam totalmente abertos e melhoram a troca gasosa. Então, a intenção racional de melhorar a oxigenação é você ir diminuindo esses espaços de quê? Né? E que possa haver algum shunt, ou seja, sangue passando onde não tem ar. E aí você aumenta a PIP, recruta mais alvéolos com ar, e aí o sangue passa por esses alvéolos que agora tem ar e melhora a oxigenação, melhora a troca gasosa. Esse é o racional da oxigenação. Porém, você precisa entender que o aumento dessa PIP pode levar ao quê? A sobredistender áreas que já estão abertas. Então, eu aumentei a PIP e áreas sadias, elas ficam hiperdistendidas. Aquelas áreas fechadas, se elas estiverem fechadas por causa, por exemplo, de um tampão mucoso, de uma rolha de secreção, pode jogar PIP ali que não vai abrir. E aí a PIP vai para onde? Vai para as áreas que já estão abertas. E aí vai hiperdistender elas. E aí eu vou causar uma hiperdistensão, uma sobredistensão, como está aí no gráfico. E essa sobredistensão, ao invés de melhorar a troca gasosa, vai o quê? Pressionar o capilar e piorar a troca gasosa. É por isso que eu olho também mecânica. Então, a minha complacência não pode piorar muito, né, com o aumento da PIP. Porque se eu pioro a minha complacência, eu piorei a expansibilidade pulmonar, eu piorei a minha capacidade ali de ventilação, de troca gasosa com a piora da complacência. Então, eu preciso também avaliar como é que ficou a complacência do meu paciente, né? E o que é complacência, gente? Né? Quando eu trago esse gráfico aqui, ele pode chocar um pouco. Nossa, lá vem, agora ficou complicado, agora não vou entender nada, agora pronto, joga o computador para cima e vai dormir. Calma. Lembra do passo a passo? Isso aqui é um passo, tá bom? Isso aqui é um passo, depois a gente vai dar outro passo. Amanhã eu vou aprofundar, descer mais, né, um pouco em mecânica, para você entender complacência e resistência melhor, tá? Mas aqui já vai ficar claro algumas coisas, tá? Complacência é a capacidade do pulmão de expandir, de receber ar. Volta alguns slides atrás que eu te falei, e o que acontece quando o paciente recebe esse ar? Quando eu jogo ar dentro do pulmão, quando eu jogo volume dentro do pulmão, ele gera uma pressão. Então, complacência, gente, é justamente essa capacidade que o pulmão tem de, ao receber um volume e receber uma pressão, essa relação, variação de volume por variação de pressão, é isso que é complacência? Variação de volume, variação de pressão, né? Seja boa. O que é boa, né? Numa complacência em ventilação mecânica, esse paciente ter ali, né, uma capacidade, né, de receber pelo menos ali uns 60 ml por centímetro de água. Então, complacência é a capacidade do pulmão de distender. Exatamente.
né? É a capacidade desse pulmão de estender. Se ele tem uma capacidade boa, né? Ele recebe bem esse ar, pouca pressão já causa um volume grande, ele é um pulmão complacente. Se eu preciso de muita pressão para causar um volume pequeno, ele é um pulmão pouco complacente. É um pulmão que tem uma capacidade ruim, é o que a gente chama de pulmão duro, né? Você joga pressão e ele não distende. É um pulmão pouco complacente. E essa diferença de pressão, né, não é a diferença da pressão de pico pela PIP. Porque a pressão de pico, gente, ela está relacionada com vias aéreas e não com os alvéolos. A pressão de pico é a pressão da passagem do ar. É quando o ar atinge, né, a resistência das vias aéreas. Então, eu tenho uma passagem de ar que gera um pico de pressão. Depois, eu tenho essa pressão se acomodando nos alvéolos. E aí é a minha pressão de platô ou pressão de pausa. Por que pausa? Porque se eu dou uma pausa inspiratória, o fluxo cessa. E se eu não tenho fluxo, eu não tenho resistência. Se eu não tenho resistência, o que sobra é a pressão alveolar. É a pressão de platô. Então, para você encontrar a pressão de platô, você sempre precisa de pausa. Você sempre precisa de fluxo zerado, sem fluxo. Tá? Porque se você tem fluxo, você tem a pressão de pico, que é a pressão de resistência. Se você pausa, você tem a pressão de platô, que é a pressão alveolar. E aí sim, a diferença da pressão de platô para PIP, que é essa diferença de pressão que distende o alvéolo, que reflete a minha complacência. A capacidade do alvéolo de estender é a diferença da pressão de platô para PIP, a nossa famosa driving pressure. Driving pressure é a diferença de platô pela PIP. E aí eu tenho aqui a minha driving pressure, a diferença de platô para PIP, que eu posso substituir, né, na fórmula ali da complacência, eu posso substituir pressão de platô menos PIP, na parte de baixo, a fórmula da complacência é assim, complacência estática é igual a variação de volume sobre a variação de pressão. Qual é a variação de volume na ventilação mecânica? É o volume corrente. Quanto de volume varia? É o volume corrente, é a quantidade de volume que entra. Então, volume corrente em cima, que é a variação de volume, sobre a variação de pressão. A variação de pressão alveolar, de distensão, como eu ensinei vocês agora, né? É pressão de platô menos PIP, que é a minha driving pressure. Então, a minha complacência é volume corrente sobre driving pressure. Ou seja, a driving pressure é inversamente proporcional à complacência. Quanto maior a driving pressure, pior a complacência. Quanto menor a driving pressure, melhor a complacência. Maior a complacência. Deu para entender? Por que eu fiz essa relação aqui, gente? Porque de maneira prática, se você ajusta a PIP e a driving pressure piorou, provavelmente você hiperdistendeu aquele pulmão, piorou a complacência. Se você ajusta a PIP e a driving pressure diminuiu, você abriu novas áreas, você tornou aquele pulmão um pouco mais complacente. Isso de maneira inicial, para a gente começar a entender, tá? Então, se a driving pressure, que é o platô menos a PIP, é inversamente proporcional à complacência, eu posso usar esse valor de driving pressure para inferir ali isso para o mesmo volume, tá, gente? Para o mesmo volume fixo. Né? Se eu estou ali em volume controlado, eu estou dando sempre o mesmo volume. A minha driving pressure varia. Né? E aí, se eu ajusto a PIP e essa driving pressure aumentou, eu tive uma piora da complacência. Se eu ajusto a PIP e essa minha driving pressure diminuiu, eu tive uma melhora da complacência. E aí, assim, eu vou ajustando a PIP, eu vou tentando ajustar a PIP pela complacência também. E não só mais agora pela oxigenação. Tá dando para entender? Isso tudo aqui, gente, é como eu falei para vocês, é o início do raciocínio clínico para ajustar a PIP. Você precisa levar em consideração várias coisas do seu paciente. Né? Existe um raciocínio clínico por trás daquilo. Às vezes ela pode melhorar um pouco a oxigenação, piorar um pouco a complacência, a mecânica, entendeu? E aí você vai ali vendo o que causa menos lesão, o que é melhor para o seu paciente, o que naquele momento ele precisa mais. Tá? E aí, eu trouxe isso aqui, né? Porque todo mundo gosta de protocolo, todo mundo quer uma regra, quer uma maneira. Protocolos de titulação de PIP, protocolos de escolha da melhor PIP, existem diversos. Existem vários. Tá bom? Eu trouxe esse aqui, né? Do pessoal do Event, que foi o que eu usei na época da Covid. Quando tenho pacientes com SARA, pacientes com síndrome do desconforto, é o que eu uso. Tá? Ele tem uma manobra pequena ali de recrutamento só para homogeneizar o pulmão.
O pulmão de Sara é um pulmão muito heterogêneo, né? Com áreas muito diferentes. Então, eu uso esse protocolo simples aqui, né? De algumas etapas. Ele é bem descrito. Depois você faz um print aqui dessa tela. Na verdade, nem precisa fazer um print dessa tela, gente. Você coloca lá, protocolo de titulação de PIP, o Event. W-E-V-E-N-T. O Event. Vai aparecer uma imagem melhor até aqui para você, desse protocolo. Tá bom? E aí, valor de referência de driving pressure. A gente só tem valor de referência, Marcos, para pacientes com SARA, que é menor do que 15. A gente extrapola isso para os outros pacientes, mas ainda não tem evidências que ela realmente é o mesmo valor para todos os pacientes, tá? A gente só tem evidência científica que a driving pressure maior do que 15, né, ela está relacionada com a mortalidade, com a piora de prognóstico de pacientes com síndrome do desconforto, com SARA, tá? E aí a gente pega e usa isso para os outros pacientes também. Então a gente tenta, como ventilação protetora, manter uma driving pressure sempre menor do que 15. Ou seja, a diferença do platô pela PIP, a gente tenta manter sempre menor do que 15, para proteger esse pulmão. Tá? E aqui isso é uma maneira de titular PIP baseado na complacência. Né? Você chega ali numa PIP de 20 e vai descendo 2 pontos, e mede a complacência. Desce 2 pontos, mede a complacência, desce 2 pontos, mede a complacência. E depois a escolha da PIP é aquela que teve a melhor complacência. Qual é a que teve melhor complacência? A que teve a menor driving pressure. Já que driving pressure está relacionada com a complacência de maneira inversamente proporcional, como eu falei no slide anterior. Se ficou muito complicado, gente, depois você pega essa aula, você assiste ela de novo, passo a passo, vai anotando. Porque eu te garanto que o conteúdo que eu dei aqui, cara, sem brincadeira, né? Quem é meu aluno do VSE sabe que eu tiro esse conteúdo lá de dentro. Então, é o melhor conteúdo que eu tenho. Na verdade, tem aulas do VSE que eu vou até atualizar também, né? Porque cada vez que a gente vai estudando, a gente encontra material melhor. A gente fala, poxa, eu poderia ter colocado esse material. Então, eu vou atualizando o curso o VSE também nessa dinâmica de tornar ele cada vez mais didático, cada vez mais prático. Né? Então, a gente vai atualizando também, baseado nisso aqui. Luiz Felipe falou que... Então, aqui, esse último gráfico aqui, para a gente ir encerrando, né? Ele mostra o que eu estava falando para vocês, pressão de pico, né? Entre pressão de pico e pressão de platô, eu tenho resistência, eu tenho componente resistivo, e entre pressão de platô e PIP, eu tenho complacência. Tá? Amanhã a gente vai aprofundar um pouco mais nesse gráfico. Eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente relaciona também a resistência com o ajuste ventilatório. Isso está muito relacionado com a questão de você saber ajustar baseado no gráfico. Então, quando a gente fala de ajuste de resistência, a gente precisa muito olhar para o gráfico de fluxo, por exemplo. E eu vou mostrar esse gráfico de fluxo para vocês também amanhã, né? E sem brincadeira, gente, amanhã é a aula mais importante da semana. O passo a passo para perder o medo de tomar decisões erradas, onde eu vou falar de assincronias, onde eu vou falar de análise gráfica, onde eu vou te mostrar, diante do ventilador, né, que tipo de padrão de curva está assincrônico e o que provavelmente está acontecendo. E aí você, se essa curva está assim, está acontecendo isso, eu preciso fazer esse ajuste. E isso é um passo a passo, gente. Isso faz com que você perca o medo de ficar tomando decisões erradas que prejudicam o seu paciente. Porque ninguém aqui está assistindo aula quase 10 horas da noite para tomar uma decisão que prejudica o seu paciente, né? E ao longo da semana, gente, ao longo do curso, e antes mesmo desse curso gratuito, muita gente me pergunta como fazer para que esse conteúdo, né, esse passo a passo, ele seja mais detalhado, mais aprofundado, né? Inclusive, muita gente pergunta sobre a aula de gasometria, aula de raio-x, aula de oxigenoterapia. Tudo isso é muito importante. Não é diretamente ventilação mecânica, né? É exame complementar, oxigenoterapia, mas tudo está relacionado com o paciente grave em ventilação mecânica. Né? E todo mundo me pergunta se tem como ter acesso a esse material. Professor, o senhor tem material de exame complementar? O senhor tem material de gasometria? O senhor tem material de ventilação não invasiva? E o fato é que eu tenho. Estão todos dentro do VSE, do meu curso pago chamado Ventilação Mecânica Sem Erro, onde eu uso esse método para tudo que eu ensino. Gasometria eu ensino com o mesmo método. Para mim também, gasometria não precisa ser explicada de maneira complicada. Muita gente ensina a gasometria que só confunde a cabeça das pessoas.
Por isso que a pessoa não entende gasometria, tá? Eu aprendi muita coisa errada de gasometria, que depois eu fui entendendo que estava errado o que me ensinaram, tá? E aí esse curso é baseado em tudo que a gente está conversando aqui nessa semana, tá bom? Só que de maneira mais detalhada. No momento, as vagas elas estão fechadas, tá? A última turma fechou, né? Já tem um tempo aí e elas estão com as vagas fechadas. O povo, professor, eu quero entrar, quero entrar. Não, as vagas estão fechadas, tá bom? E durante essa semana a gente tem um tempo limitado. Um tempo limitado eu não consigo aprofundar tudo que eu queria com vocês, nem dar tudo que eu queria para vocês, né? Mas a boa notícia é que segunda-feira, dia 30 de setembro, eu vou abrir mais uma vez, mais uma turma do VSE. Talvez você não saiba, ou talvez você já até saiba, né, que as vagas para esse curso elas também são disputadas e a abertura dele é rápida, ele fica aberto poucos dias, tá bom? A gente não abre muitas vezes, eu não tenho como estar abrindo muita turma, tá? Eu tenho meu trabalho presencial, tenho outras demandas de trabalho, tá bom? Mas agora, segunda-feira, eu vou abrir mais uma turma do VSE, tá bom? E eu resolvi fazer algo também aqui para realmente você que está aqui, está interessado, como eu falei para vocês, mais de 1.000 pessoas se inscreveram nesse curso gratuito. Você que está ao vivo, tá? Sempre que a gente vai abrir uma turma, beneficiar os mais comprometidos. Tenta beneficiar aqueles que primeiro se inscrevem no curso. Né? Quem se inscreveu por primeiro sabe que recebe, né, realmente bônus assim que só os primeiros vão receber. Então, a única maneira de você entrar por primeiro na turma, se você realmente tem interesse de dar esse passo a mais, né, é você participando de um grupo chamado de Super Interessados. Tá? É um grupo de WhatsApp chamado Super Interessados, onde eu vou abrir as inscrições 30 minutos antes. Então, 30 minutos antes da abertura oficial para todo mundo, 30 minutos antes eu abro as inscrições para esse grupo de super interessados, que vão ser os que vão se inscrever por primeiro e receber esses bônus e esses benefícios que realmente valem como um outro curso, tá bom? Então, por que eu estou aqui, né, falando isso para vocês, propondo isso para vocês? Porque eu quero beneficiar realmente aqueles que estão comprometidos. E presta atenção, gente, é um grupo exclusivo, diferente do grupo que você está. Você está inscrito no grupo geral, no grupo do curso. Mas eu quero beneficiar aqueles que não só se inscreveram no curso e esqueceram que ele existe. Né? Teve uma vez que eu dei um curso gratuito, que depois de um mês de já ter passado o curso, a pessoa veio me perguntar, e aí, professor, quando é que vai ser o curso gratuito? E já tinha passado um mês. Então, agora, né, quem está interessado vai participar desse grupo. Né? Um grupo exclusivo. E esse link, né, normalmente é liberado só na terceira aula, mas eu resolvi liberar esse link do Super Interessados hoje, tá? Hoje. E o motivo pelo qual eu vou fazer isso é porque eu realmente estou preocupado que o número de pessoas que já estão decididas por essas primeiras vagas, né, e somente os primeiros acessos eles vão se inscrever, né, seja muito alto. Então, eu já vou abrir agora. Se você já está aqui nessa aula, na segunda aula, já tem interesse de dar esse passo, né, você já consegue entrar. Quem entrar nesse grupo exclusivo de super interessados, tá bom? Que a gente vai abrir agora, tem a chance de participar também de uma condição única e exclusiva para essa nova turma, tá bom? Então, quem participar desse grupo de super interessados, pelo comprometimento, pela dedicação de estar aqui, eu tenho certeza que você vai ser um profissional seguro. Você vai realmente atingir aquilo que o meu curso ele te propõe. Ser seguro, dominar ventilação mecânica, ser referência em ventilação mecânica. E se você quiser dar aula de ventilação mecânica, tá bom? Então, se você deseja seguir ao meu lado, se tornar meu aluno na segunda-feira e disputar presentes únicos só para os primeiros, exclusivos para os primeiros, né, clica no link aí que a minha equipe vai colocar agora no chat do YouTube, tá bom? E entre agora para o grupo dos super interessados do curso Ventilação Mecânica Sem Erro, tá bom? O link vai agora aí, tá? Tá aí já o link do grupo dos super interessados. E muito obrigado por você estar aqui. Falta a palavra-chave do sorteio, né? Falei ontem na aula, hoje de novo, a gente vai ter um sorteio de uma vaga para esse curso, o VSE, o meu curso pago, né? Domingo, vou fazer um sorteio de uma vaga para uma pessoa, mas essa pessoa ela vai ter que saber, né? Ela vai ter que mostrar que ela também é super interessada, né? Ela sabe a palavra-chave de ontem, a palavra-chave de hoje, de amanhã e de domingo. São 4 palavras-chave, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ontem, falei a palavra-chave, se você quiser, você assiste a aula de ontem e anota a palavra-chave. A palavra-chave de hoje, preste atenção, tá? É domínio, tá bom?
Domínio, anota aí, a palavra-chave de hoje é domínio. Só quem assistiu essa aula até agora pegou essa palavra-chave, domínio, e vai conseguir participar, né, do sorteio, tá? Domínio, a palavra-chave de hoje, certo? Muito bem. Gente, a respeito dos detalhes do curso e desses super presentes, né, limitados aos primeiros, fica tranquilo, porque eu vou revelar tudo amanhã, na terceira e mais importante aula do nosso evento, tá bom? Então, amanhã eu vou te falar exatamente de todos esses detalhes de como que vai funcionar essa nova turma, tá bom? Eu sugiro que, se você quer ainda ter mais chances, né, clique agora no link do chat e entra no grupo dos super interessados e fixa ele nas suas conversas. A gente tem 1000 grupos, né? A gente deixa de ler. Mas nesse momento, nessa semana, se você realmente é super interessado, fixa esse grupo. A gente não vai ficar falando baboseira nele, vai ser só coisas relacionadas ao curso, né, ao curso gratuito e a essa oferta exclusiva para quem estiver nesse grupo, tá bom? E eu espero que você que está aqui me ouvindo, que já está no grupo de super interessados, seja realmente um dos primeiros e garanta esses benefícios, tá bom? Agora preste atenção aqui, preste atenção, tá? 10 horas da noite, só os fortes estão aqui até agora, preste atenção. Quando a gente quer conquistar um grande objetivo, realmente, quando a gente se determina na nossa vida em conquistar um grande objetivo, né? No seu caso, no caso de você que está aqui, você quer dominar a ventilação mecânica, você quer se sentir seguro diante do ventilador mecânico. Você quer realmente passar de uma situação de insegurança, de não saber o que fazer, de prejudicar o seu paciente, para uma situação em que você domina o que você faz, e que você tem segurança naquilo que você faz, né? E é preciso um caminho claro a se seguir. Para mim, esse caminho é claro porque eu já trilhei ele, tá? Então, durante essas 2 aulas, eu te mostrei que esse caminho existe, tá bom? Só que agora eu preciso clarear esse caminho para você, se tornar ele mais prático ainda e te mostrar um passo a passo, né? Por isso que o nome dessa aula de amanhã é realmente um passo a passo para você conquistar esse objetivo. Então, amanhã, às 20 horas, ao vivo, na terceira e mais importante aula, eu vou te mostrar exatamente o passo a passo para você perder o medo de tomar decisões erradas. Se eu fosse você, realmente eu não perdi essa aula. De verdade, de verdade. Como, e às vezes, quando eu estou aqui falando com pessoas que têm esse interesse, né, esse desejo de chegar, né, de trilhar esse caminho, de chegar onde hoje em dia eu, graças a Deus, consigo me encontrar em relação à ventilação mecânica, eu lembro também do que eu passei. Eu lembro de como eu tinha esse desejo, como que por muitas vezes eu fiquei um pouco desanimado diante do que parecia ser complexo demais, tá? Mas eu falo para você, assim, é impossível, né, você não alcançar esse objetivo, né, se você seguir exatamente o que eu estou falando nessas aulas. É impossível, né, se você tiver esse passo a passo, essa rota clara e prática, é impossível você não ter segurança na ventilação mecânica, você não dominar isso aqui. Eu te garanto, tá bom? Ouve o que eu estou te falando, tá? Não perde a nossa aula de amanhã, tá certo? Obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Eu encontro todos vocês às 8 horas da noite para a gente falar do passo a passo para você perder o medo de ventilar seus pacientes graves. A aula mais importante do nosso curso gratuito. Até amanhã, gente. Fiquem com Deus.